Você já teve aquela sensação de que, toda vez que algo finalmente começa a dar certo, alguma coisa dentro de você estraga tudo? Você se aproxima de uma grande mudança, de uma oportunidade incrível, de uma versão melhor da sua própria vida. E, sem perceber, você recua. Você procrastina. Se distrai e se desorganiza. Ou, do nada, cria um problema onde não existia nenhum. E depois, no silêncio, você se pergunta: por que eu faço isso comigo mesmo? O psicólogo Carl Jung disse algo que pode ser um pouco perturbador. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida menos e você chamará isso de destino. Isso quer dizer que muitas das suas decisões, na verdade, não são escolhas conscientes. São reações automáticas a conflitos internos que você talvez nunca tenha enfrentado. E é exatamente aqui que começa a autossabotagem. Agora vamos deixar uma coisa bem clara. Autossabotagem não é preguiça. Não é falta de força de vontade, muito menos falta de capacidade. Pelo contrário, a autossabotagem é um mecanismo de proteção. Pense comigo. A sua mente não foi programada para te fazer crescer. Ela foi programada para te fazer sobreviver. E tudo o que ameaça a identidade que você construiu ao longo dos anos, menos mesmo que essa identidade seja limitada, dolorosa ou frustrante, é visto pelo seu cérebro como um perigo. Crescer exige mudança. Mudança exige abandono de velhos hábitos e crenças. E a ideia de abandonar o que é familiar, mesmo que seja ruim, assusta. Então, para te manter seguro no território conhecido, o seu inconsciente cria barreiras invisíveis. Ele te convence a ficar onde está. Carl Jung deu um nome para a origem de muitas dessas barreiras: a sombra. E esse é talvez um dos conceitos mais mal interpretados de toda a psicologia. A sombra não é apenas o que você considera ruim em você. Não é só a sua raiva, a sua inveja ou o seu egoísmo. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu para ser aceito pelas outras pessoas. É o seu desejo de dizer não, mas você diz sim para agradar. É a sua ambição, que você esconde para não parecer arrogante. É a sua agressividade saudável, aquela força que te impulsiona a lutar pelo que quer, mas que você sufoca. É a sua vontade de romper com padrões que não te servem mais. Desde criança, você provavelmente ouviu coisas como: isso não se faz, isso é feio, isso não combina com você. Então, para se encaixar, você empurrou partes inteiras da sua personalidade para o porão do seu inconsciente. Só que tem um problema: aquilo que é reprimido não desaparece. Pelo contrário, ganha força e começa a agir nos bastidores da sua vida. E é a sua sombra que vai sabotar os seus relacionamentos, as suas decisões, o seu sucesso e a sua constância. Não porque ela queira te destruir, mas porque ela desesperadamente quer ser vista, quer ser ouvida, quer ser integrada. Ela está pedindo para fazer parte de você. E isso nos leva a uma pergunta interessante. Por que o sucesso assusta tanto? Muitas pessoas acreditam que têm medo do fracasso. Mas Jung diria que, na maioria das vezes, o nosso verdadeiro medo é do sucesso. Pense bem. O sucesso muda a sua identidade, muda a forma como as pessoas te veem, muda as suas responsabilidades. Se você sempre se viu como a pessoa que tenta, mas não consegue, a pessoa esforçada, mas que não tem sorte, ou a pessoa que quase chega lá, então vencer de fato, cria um conflito interno gigantesco. O seu inconsciente começa a se perguntar: quem você vai ser se isso realmente dar certo? E se você não souber lidar com isso? E para evitar esse colapso de identidade, para evitar o desconhecido, ele sabota. É aí que você perde um prazo importante. Se distrai com coisas irrelevantes. Se envolve em um drama que drena toda a sua energia. Ou simplesmente desiste. Não porque você não é capaz, mas porque você não sabe quem será depois de alcançar o que tanto deseja. Outro conceito central de Jung que explica a autossabotagem é a projeção. De forma simples, tudo aquilo que você não aceita em si mesmo, você começa a ver de forma exagerada nos outros. Já reparou nisso? Você critica pessoas que considera arrogantes porque, talvez, tenha reprimido a sua própria autoconfiança para não incomodar. Você se irrita com quem se expõe e fala o que pensa porque você aprendeu a se esconder e a guardar tudo para si. Você chama os outros de egoístas porque nunca aprendeu a se priorizar, a cuidar das suas próprias necessidades. Enquanto você projeta essas características nos outros, você não as integra em si mesmo. E enquanto você não as integra, você permanece dividido por dentro. E uma mente dividida nunca consegue avançar inteira, com força total em direção a um objetivo. Então, como a gente sai desse ciclo? E propôs um caminho, que ele chamou de individuação. E atenção, individuação não é sobre se tornar perfeito, impecável ou sem falhas. É sobre se tornar inteiro, completo. É o processo de juntar todas as suas partes, as que você ama e as que você esconde. Mas esse caminho assusta e muito. Por quê? Porque individuação exige coragem. Exige olhar de frente para aquilo que você mais evita em si mesmo. Exige reconhecer seus impulsos mais sombrios e reprimidos.
sem julgamento. Exige assumir a responsabilidade pelas suas emoções em vez de culpar os outros por como você se sente. E, o mais difícil de tudo, exige abandonar as máscaras sociais que você usa para ser aceito. É exatamente por isso que tão poucas pessoas se atrevem a fazer essa jornada. É muito mais fácil se distrair com o celular. É mais fácil culpar o governo, o chefe, a família. É mais confortável simplesmente repetir os mesmos padrões de sempre, mesmo que eles te façam infeliz. Mas esse conforto tem um preço altíssimo. A vida começa a parecer vazia, sem sentido. Um cansaço inexplicável toma conta do seu dia. A ansiedade cresce sem motivo aparente. A frustração se acumula e você sente que está sempre correndo no mesmo lugar. E a causa não é porque algo está faltando lá fora. É porque algo muito importante está sendo negado aqui dentro. Então, como parar de se sabotar? Como parar de ser seu próprio inimigo? Ion nunca prometeu conforto. Ele prometeu verdade. E a verdade é que você não vence a autossabotagem com frases de motivação ou pensamento positivo. Você vence a autossabotagem com consciência, com autoobservação honesta. Comece se fazendo as perguntas que realmente importam. Perguntas que podem mudar tudo. O que eu ganho ao permanecer exatamente como estou? Qual é o benefício oculto de não mudar? Que parte de mim tem um medo gigantesco da mudança? E que identidade, que versão de mim mesmo eu teria que abandonar para finalmente poder crescer? A autossabotagem começa a perder força no momento em que você para de lutar contra si mesmo e começa a se integrar. Quando você finalmente aceita a sua sombra, aquela parte sua que você renega, ela para de agir no escuro, controlando suas decisões sem que você perceba. Ela passa a trabalhar com você e não contra você. Carl Jung não queria te deixar confortável na sua zona de conforto. Ele queria te deixar consciente, porque no instante em que você percebe que o verdadeiro conflito não é com o mundo, mas é interno, algo mágico acontece. Você recupera o seu poder. E talvez, pela primeira vez na sua vida, você pare de chamar de destino aquilo que na verdade sempre foi uma escolha inconsciente. O poder de mudar essa escolha está, e sempre esteve nas suas mãos. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te fez pensar, deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima.